Aqui uma revista Shalom, de 80, O Mundo Visto e Desenhado pelo Avesso. É legal essa capa, né, com aqueles trabalhos que são derivados das experimentações com máscaras e que, enfim, ele usava esse papel escuro, meio craft, e nesse caso aí ainda a gente vê os carimbos também, né? E muito dessa experimentação com o nariz, né? Ele tirando o nariz, botando de volta. Tem um pouco tem uma reflexão sobre a identidade, o estilo como modo de falar sobre a sua identidade, falar sobre o modo como você se apresenta, né? E por fim, minha gente, a revista Caras. Quem é que sabia que tinha Steinberg na Caras, hein? Alguém sabia ou não? Ninguém, cara. Ninguém lê Caras aqui. Eu lia no barbeiro, às vezes. Isso aí, ó, por exemplo, eu não sei bem aí que ano, mas ele saiu por um certo tempo. Depois acho que entrou o Sem Pé no lugar dele, né? Assim, bom, a Caras é da editora Abril, então eu acho aí que houve até uma atenção ao Steinberg, talvez, não sei se para agradar o Tivita, botar o Steinberg. Bom, eu fiz o curso Abril em 2001, né? Aquele curso para quem quer se aventurar em jornalismo, fotografia ou design. Eu entrei como designer ali para fazer o curso. E numa das palestras, uma era sobre a revista Caras, acho. E aí eu resolvi perguntar, né? Por que o Steinberg na Caras? E eles falaram que era justamente para dar um toque um pouco tipo refinado para a revista, né? Assim como, sei lá, aquelas coisas de música clássica ou outros brindes que vinham na revista, o Steinberg também tinha esse papel. E interessante ver que esse aqui é um daqueles... é justamente um em que tem uma conversa do Tivita com Steinberg, né? De depuração do desenho. Isso aí é começo de carreira, assim. É o Steinberg já saindo da Itália, né? Terminando a fase da Bertoldo, indo para a República Dominicana, essa época de transição, né? Que ele pretende ir para os Estados Unidos. E ele tem o Tivita, o Cesare Tivita, como agente. O Cesare, então, divulgando, promovendo o trabalho do Steinberg no continente americano. E Steinberg mandava caixas de desenhos para o agente dele, né? Ele conheceu os Tivita provavelmente na editora Mondadori, que publicava a Sette Bello lá em Milão. Ele provavelmente conheceu os irmãos ali em Milão, né? E esse desenho é um que a gente tem, eu mostrei, acho que na primeira aula, anotações por escrito mesmo, né? De sugestão, o Steinberg comentando o que ele poderia fazer, de repente tirar um elemento, tirar outro. E esse cartão aqui ele está publicado no nível médio, porque tem um então que era muito mais detalhado e com mais crianças fazendo barulho, e tem inclusive uma pessoa pregando, vamos dizer, escrevendo algo assim e colando na parede, assim, dizendo que está muito barulho, algo parecido. Então era muita informação para um desenho só, e o que é legal ver é esse processo então de depuração do desenho ali no começo e numa troca com o agente, né? Foi ali então que começa essa caminhada em direção ao desenho mudo, porque
Na Bertoldo, todo o cartoon do Steinberg tinha uma legenda, né? Tinha um texto que acompanhava o cartoon e que muitas vezes não tinha sido elaborado por ele, né? Muitas vezes era muito comum um cara ficar encarregado de ter a ideia e de escrever o texto, e aí o cartunista ia lá e ilustrava essa ideia. Uma dificuldade para um artista como Steinberg, que desde o começo tinha uma atenção ao desenho, né? Ao desenho em si, quer dizer, já com uma propensão à metalinguagem, mas se você tem que ilustrar um texto, você fica um pouco preso a isso. Então, essa fase de transição é importantíssima. E aí fica claro, quando ele começa a publicar na New Yorker, eu, por exemplo, quando fiz a minha pesquisa de mestrado, eu peguei todos os cartoons da New Yorker. Eu comprei a New Yorker completa, né, The Complete New Yorker, e imprimi todos os cartoons de Steinberg, imprimi, e aí fiz uma espécie de tabela, assim, com as peculiaridades do trabalho dele, né, paródia, humor mudo, metalinguagem, enfim, fiz uma tabela e fui anotando o que havia em cada cartoon, assim. Então, para ter uma ideia do conjunto, assim, uma ideia concreta mesmo, né? Quanto que ele fez de paródia? Todo mundo fala aí, da boca para fora, mas no conjunto da obra dele, ele fez muita paródia? Sim, aí eu via que, de fato, ele fez muito, e cada época, assim, com uma ênfase no aspecto, né? E no humor, eu tinha colocado humor mudo, e o humor mudo, quer dizer, você pegar os 10 primeiros cartoons, a maioria já é, então, sem legenda, né? Ele começou com o primeiro cartoon dele tem um texto, o segundo também, o terceiro já não tem, varia um pouco, mas a maioria dos 10 primeiros já é humor mudo, que é uma característica importante da obra dele e que tomou conta aí desse humor moderno que apareceu por volta da década de 30, 40, e aí foi, né? Uma geração aí produzindo cartoons sintéticos e mudos. É o que eu vou mostrar, então, na próxima aula. E é isso, gente. Aí, para acabar, eu não queria acabar com a Caras, né? Então, eu voltei só para terminar com uma foto um pouco mais simpática, né? Ele com o Burle Marx, que a gente gosta tanto, e com a Lina Bobardi e tal. E é isso. Agora, de repente, acho que a gente pode até terminar aqui, abrir para perguntas, se vocês tiverem. Ou se não tiverem, também tudo bem. Oi? Parece que eu vi uma foto do Steinberg, a Lina e Flávio Mota. Cara, eu nunca vi. No livro da Lina, acho que No livro da Lina? tem. Não sei se é uma viagem. Assim. Mas qual é o livro da Lina? Aquele mais conhecido da obra dela? Da Blau? Não, É Blau ou não? do Instituto Prêmio Barney. É aquele editado pelo Marcelo Ferraz. Aquele mais conhecido mesmo, né? É estranho, eu não... Vou dar uma olhada. Legal. Tem aquele na praia, né? Sim. Você acha que tem outro? Pode ser que seja confuso. Nossa, vou chegar em casa e eu vou... Não, acho que talvez não. Eu acho que é a Lina e o Flávio Mota. Só. Ah, só ali no Flávio Mota, aí tudo bem. Não é que eu confundo, porque tem essa foto na praia com o Steinberg e a Lina, e tem essa que é a Lina e o Flávio Mota num rolê assim, na trilha na praia. Também, que é antiga. Pois é. Mas eu acho que não. Eu acho que não, cara, porque eu, por exemplo, encontrei, antes de terminar minha pesquisa, eu encontrei essa foto deles passeando na praia nesse livro, né? E já achei, nossa, demais, legal, vou botar no trabalho esse documento, esse registro, né? Eles passeando no Brasil.
E provavelmente fiquei tentando ver se tinha outra coisa, né? Eu acho difícil, mas se você... A gente vai procurar então. Beleza. Não tenho certeza, mas se tiver, Legal, legal. Então... O que é? Tem alguém aqui? Não. Mais alguma pergunta? Observação? Eu assisti uma aula do Giorgio, né, um curso dele antes desse, e a primeira aula ele pegou o microfone e deu para cada um se apresentar e falar de onde veio e tal. Eu acho legal porque eu sinto um pouco de... Eu não fiz isso porque na primeira aula era muita coisa para falar, não ia dar tempo, né? Tanto que, quer dizer, hoje seria um dia até bom para fazer isso, porque... Primeira vez que tem um tempo sobrando um pouquinho, né? Mas na primeira aula não tinha jeito, não tinha condições de fazer isso, nem na segunda, né? Eu acabei as duas em ponta, assim, sem calcular, né? 150 imagens cada aula. Vocês já viram, eu não sei quantas tem hoje, é um pouco menos, mas é quase 150 também. É que hoje foi uma coisa mais visual, né? Ver mais esses registros, assim. Então foi um pouco mais rápido. Mas vocês já viram a imagem pra caramba, hein? Desde o começo do... E agora eu não tenho a menor ideia de... Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. 10 minutos? Por que você escolheu o Steinberg para Então, na verdade, o meu interesse inicial não era nem assim não estava só interessado no Steinberg, eu estava nesse humor que eu identifiquei, assim, esse cartoon moderno, que é basicamente caracterizado por síntese e pelo humor mudo, né? Desenho sintético. Vocês vão ver isso pra caramba na aula que vem. E eu tentei, na verdade, fazer um trabalho, uma pesquisa de mestrado com esse tema, assim. Queria pesquisar o cartoon mudo. Claro, o Steinberg era um destaque. Haviam outros, o André François, que também é romeno, né? E da Romênia ele foi para a França. Só que eu tentei na arquitetura também, né? É difícil entrar com uma proposta de pesquisar o cartoon, né? Na FAO, mas como eu já conhecia orientador e tal, achei que podia rolar. E não rolou. E um dos comentários na entrevista é que era muito amplo, como se não tivesse trabalho assim, né? Quer dizer... pois é, tem gente que estuda uma época do Egito enorme, sei lá, cara. E achei que era uma desculpa, assim, né? Mas aí eu falei, tá bom, então é amplo, então vou pegar o nome mais importante e vou me centrar na pesquisa, vou pesquisar ele. E aí, a partir dele eu vou também fazendo o caminho inverso, né? E é isso que uma consequência disso é a aula que vem. Tanto que um comentário da Sheila, por exemplo, que é da Steinberg Foundation, ela acha que uma das principais contribuições da minha pesquisa é essa, foi levantar esse contexto, né? Quer dizer, quem foi influenciado e quem influenciou o Steinberg, toda essa movimentação ao redor dele nesse período, né? Agora, houve uma época também, eu me interessei pelo Steinberg e, ao mesmo tempo, fiquei muito interessado
voltado para a relação dele com a arquitetura. Eu tinha visto, por exemplo, um artigo numa revista, qual que era? Uma revista de arquitetura, assim, bem conhecida. Agora eu não consigo lembrar. Acho que chama Archit mesmo, Architecture só. E o Steinberg era a capa da revista. E um crítico chamado Peter Blake comentava que o Steinberg era o maior crítico de arquitetura de todos os tempos pelos desenhos que ele fez. Então, são desenhos como crítica de arquitetura. Eu achei que o Saul Steinberg, esse crítico, Peter Blake, na verdade, estava falando que o Steinberg é o maior crítico. Tem uma certa empolgação aí também, né? Agora, eu fiquei, nossa, e de repente, se eu falasse do Steinberg e arquitetura? Fiquei com esse tema na cabeça por um tempo. E também me chamou a atenção um comentário da Lina Bobardi, num livro com nome comprido, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela fala do desenho do Steinberg e do desenho do Le Corbusier, como desenhos excelentes, desenhos analíticos, desenhos excelentes, assim, nessa atenção, nessa capacidade de síntese, né? E de saber depurar para comentar algo sobre arquitetura. Então também, a Lina falando isso, tem esse crítico nessa revista de arquitetura. Fui juntando um pouco essas coisas. E, na verdade, quando eu propus o meu trabalho, quando eu entrei no mestrado, a princípio eu iria pesquisar isso mesmo. Então, Steinberg e arquitetura. Aí, ao longo do processo de pesquisa, a coisa foi aumentando, porque, na verdade, o Steinberg havia morrido há pouco tempo, em 99. Eu estava começando a pesquisa em 2003 e eu sentia falta. Eu falei, poxa, mas ninguém fez um levantamento, quer dizer, pesquisou toda a obra dele. Tem muita coisa escrita pelo Harold Rosenberg em 78, por exemplo. E depois de 78 ele fez muita coisa até morrer. E eu comecei a achar que era e comecei a descobrir muita coisa mesmo, né? Também muita coisa não havia ainda sido levantada, principalmente essa coisa dele com o Brasil, por exemplo. Então eu falei, nossa, tanta coisa para falar do Steinberg e eu vou falar só dele com a arquitetura. Comecei a achar isso pouco, assim. E quando eu fiz a qualificação, quem enfatizou muito isso, né, e falou que não é para falar não vai falar de Steinberg e arquitetura, olha quanta coisa tem para falar, foi o Chico Homem de Mello, né, foi da minha banca e realmente me ajudou bastante com poucas observações. Então aí eu fui, tinha já muita coisa e o final do mestrado foi muito intenso, né, escrevendo muito por dia, assim, para dar conta. Aí, no final do mestrado, faltando 2 meses assim, para entregar, saiu o Illuminations, que é esse livro que tem a Steinberg Foundation apoiando e tal, organizado pelo Joel Smith. E o Illuminations fez isso, né? Ele fez, realmente, o que eu sentia falta, ele fez. É um apanhado, um balanço de toda a obra de Steinberg e muito bem feito, né? Com muita informação ali no finalzinho, em ordem cronológica, muitos detalhes, documentos, coisas que eu só poderia fazer se eu tivesse ido para os Estados Unidos. Eu poderia até ter ido, né? Não fui porque também já estava trabalhando com ilustração e fazendo muita coisa. Não parei de trabalhar, né? Precisava continuar trabalhando com ilustração ao mesmo tempo. Então, foi mais ou menos isso. E o engraçado é que, logo depois que eu terminei essa pesquisa, eu soube pela Sheila que lá na Itália uma pesquisadora tinha concluído um trabalho com esse tema, Steinberg e arquitetura.
Aí eu acho que a própria Sheila, na verdade, me mandou essa pesquisa por e-mail mesmo, por PDF, mas pesquisa grande, assim, mas eu acabei não lendo inteira, mas tem muito levantamento de imagem, assim. Então é isso. E um pouco assim, também o interesse pelo Steinberg, antes do mestrado, tem a ver com o meu TFG, né, o trabalho final de graduação. Então é uma época em que eu estava lá terminando a faculdade, tinha pouquíssimas matérias, e uma das últimas matérias que eu fiz era de cenografia com o Silvio Dvorek. E, na verdade, assim, como o Silvio entrou no meio e eu não estava desde o começo, que eu acho que ele tinha tirado uma licença, eram pouquíssimos alunos e no final ficou praticamente só eu de aluno. E eu tinha atendimento, o Silvio convidou a Odileia Toscano, então eu tinha atendimento com 2 professores, era 2 professores para um aluno quase. E nessa época eu me empolguei com ilustração, assim, não é que eu sempre achei que fosse ser ilustrador. Então eu fazia desenhos novos toda a aula, em aquarela, e fui achando que, isso aqui pode virar alguma coisa. Então, quando eu fui fazer o trabalho final de graduação, chamei o Silvio para ser meu orientador, e aí tive uns devaneios típicos, né, de achar que ia dominar o mundo e fazer um trabalho que abarcasse tudo, arquitetura, design, quadrinhos, ia misturar tudo, o processo, ia fazer uma arquitetura em forma de quadrinho. Não, tipo, o Silvio não queria nem me orientar quando eu vinha com essas histórias. E aí ele, até hoje, ele parece assim meio... Eu vejo ele boiando no ar, assim, falando como se fosse um mestre dos magos. Por que você torna a sua vida tão difícil? Então eu falei, Silvio, você está certo. Aí eu fiz o contrário. Eu resolvi fazer a coisa mais simples possível. E o que eu propus foram 60 desenhos sintéticos, como se fosse uma volta para trás, assim, né? Eu já estava começando a fazer ilustração para revista, e volta e meia eu tinha umas discussões com o Silvio. Ele falava que elas estavam muito sem foco, sem síntese, era muita coisa que eu queria falar ao mesmo tempo, em uma ilustração só. E na hora lá eu retrucava, mas depois ficava pensando sobre isso. E um pouco desse processo, então, de reflexão em cima do que eu estava fazendo, baseado nisso, eu resolvi, então, fazer um exercício no trabalho final de graduação, que eram desenhos muito sintéticos, assim, então, só preto e branco. E aí eu fui desenvolvendo e com uma certa influência do Steinberg, né, e de outros artistas também, que tinham um trabalho sintético, eu passei por abstração, por ambiguidade. É um trabalho que eu gosto até hoje, assim. É engraçado assim, como com uma proposta tão básica, simples, você pode explorar bastante, né? Tem gente que acha que a proposta tem que ser muito complexa, muito cheia de firula, e no final eu aprendi muito partindo de uma coisa muito simples. E é isso. E aí, mais alguma pergunta, pessoal? A gente pode ver esse seu trabalho? O trabalho do TFG? Sim, eu poderia ter mostrado. É que eu falei, não vou ficar falando de mim, não, vai. Dessa vez eu vou falar do Steinberg. Mas já que vocês levantaram, pode ser. Até tem a ver, né? Eu acho legal isso. De repente, como nessa próxima aula eu vou falar de quem foi influenciado, vou falar de mim também, eu também fui. Então pronto. E vou mostrar também o Flávio Mota, também um outro pessoal aí, não só os que eu estou acostumado a mostrar, né? O pessoal do Pasquim,
os cartunistas da década de 50. Né? Legal, boa. Então. Valeu, pessoal.